A causa mais comum de tela azul no Windows: 4% problema de memória, 1% talvez problema na placa-mãe, nunca vi, mas pode acontecer, e 99,8% bad block no HD, problema no HD. Não, pera aí, eu vou botar minha camiseta aqui, vai que o futuro amor da minha vida vai assistir esse vídeo, então tem que estar bem vestido. Vou ensinar para vocês como resolver e o que fazer. Teu nível de conhecimento vai ter que ser médio, porque tu vai ter que reinstalar o Windows. Sim, tu vai ter que formatar o teu computador se ele está dando tela azul. Mas primeiro nós vamos identificar se ele está dando tela azul ou não. Aqui eu tenho o programa HDTune. Então você clica aqui em Error Scan. Esse Quick Scan tem que estar desmarcado. O que é esse Quick Scan? Significa que aqui ele vai fazer uma varredura rápida. E a varredura rápida nem sempre pega o erro. Então eu já fiz isso antes, eu já tenho aqui um print. Vamos parar aqui, eu já tenho aqui um print desse HD. Pode ver aqui que é o mesmo, vai ser o mesmo HD, ó. Então esse é um HD WD Blue de 500 GB, tá? Então só para vocês terem noção, demora bastante para fazer isso aqui. Demorou 1 hora e 16 minutos para fazer isso aqui. 493 GB. Aqui vocês podem ver aqui embaixo, ó. Erro em 10.858 MB. Então mais ou menos em 10 GB aqui ele deu o último bad block. Então por que dá tela azul no Windows? Os arquivos do Windows podem ser escritos em algum desses lugares que tem esse bad block. Então na hora de ligar o computador ou na hora que o Windows acessa esse arquivo, ele vai estar um arquivo corrompido e ele vai dar tela azul e vai reiniciar, tá? Então o que a gente vai ter que fazer para resolver isso? Primeiro, a gente não vai curar esse HD. A gente vai fazer uma partição, vai isolar esses bad blocks e instalar o Windows a partir disso. O teu HD vai continuar zoado, porém, pode ser que ele dure mais 2 meses, pode ser que ele dure mais 5 anos. Eu conheço gente que eu mesmo formatei o computador, faz mais de 3 anos, 2 anos, um notebook cheio de bad block no início, e eu fiz a partição e instalei o Windows depois, e ele está funcionando bem tranquilo 2 anos depois. Mas esse HD já está zoado, pode ser que esses bad blocks se espalhem, pode ser que apareçam mais bad blocks, então os teus arquivos importantes tu salva, tá? Não deixa os teus arquivos ali dando sopa. Aí tu já faz o upload para a nuvem lá no Google e tal e já deixa salvo. Então eu anotei aqui, o primeiro bad block está em 4.400 e o último bad block está em 10.000, em 10 GB. Então a gente vai ter que fazer uma partição para isolar isso ali. Então vamos supor aqui que o teu HD apareceu um monte de bad blocks aqui, ó. Apareceu aqui todo pipocado no disco, um monte de bad block. Nesse caso, troca o HD, tu vai só se incomodar, tá? Outro caso, que teu HD apareceu no início e apareceu, ó, aqui no meio, tá? Então a gente vai ter que isolar o início aqui, então fazer ele funcionar a partir daqui até aqui e fazer outra partição daqui até aqui, entendeu? Aí vai ficar 2 partições. Normalmente eu faço 2 partições, então no meu caso não teria problema se ficasse assim. Bom, mas tu já entendeu a ideia, né? Então, como eu falei, a gente vai ter que instalar o Windows e não vai ter jeito. Esqueci de botar o Penis Drive no computador, que legal. Reiniciar. Tá. Então, já coloquei o pendrive com o Windows, tá? Esse vídeo não é antigo, eu coloquei o Windows 7 porque eu tenho pavor do Windows 10, o Windows 10 só me dá incômodo, tá? Então para entrar na BIOS, tu fica apertando o Del quando aparecer a tela da BIOS. Em algumas placas mães é F2, a maioria é Del. Então essa aqui é uma BIOS antiga, tá? A tua vai estar diferente, tu vai ter que procurar por boot para fazer o computador iniciar pelo pendrive e não pelo HD. Nessa BIOS antiga aqui, Advanced BIOS Features, aí vai colocar aqui, ó, First Boot. Eu vou colocar Hard Disk, nesse caso porque o meu pendrive está reconhecendo como um HD. Às vezes aparece USB HDD, às vezes tu tem que colocar aqui em Removable, então tu vai ter que testar, tá? Já é a 4ª vez que eu estou fazendo e daí eu lembrei que tem que fazer uma coisa bem simples, que é o seguinte, ó. Tem que mudar aqui a prioridade do disco rígido, Hard Disk Boot Priority, tá? Então Enter. Tá aqui, ó, o primeiro tá no Western Digital e tem que colocar aqui, ó, no SanDisk Cruiser Fit. Então para mudar ali do lado tá escrito aperte mais ou menos para mudar. Então eu apertei aqui um menos, o SanDisk subiu, dá um F10 e um Enter.
Agora vai iniciar pelo Penis Drive. Press any key to boot from USB. Pressione qualquer tecla para bootar do USB. Português bonito esse. É normal demorar um pouquinho, tá? Para iniciar o pendrive. Depende do computador que tu tem. Mas normalmente demora porque depende da USB também. O USB normalmente é meio lerdo. Apertei aqui então um Caps Lock para ver se travou o computador, que tá demorando pra caramba. Se ele ligar e desligar o Caps Lock, significa que não travou o computador, tá? Ou num lock também, pode ser. Então tá funfando. Aleluia! Então, no Windows 7, português do Brasil, Brasil ABNT. Qual que é a diferença de ABNT e da ABNT2? Eu sempre pesquiso isso, cara. Agora não lembro. Depois a gente cobra 100 pila para instalar o Windows. E daí fala, nossa, que caro. Esse PC é antigo, mas esse PC não é tão ruim. É um Core 2 Quad, inclusive, ó. Se inscreve aí no canal, porque esse computador aí eu achei no lixo. Ele não tava do jeito que ele tava, tá? Meus vizinhos jogaram 2 computadores no lixo, eu juntei. E eu vou explicar mais desse computador aí, eu vou fazer rodar GTA nele. Aleluia, brother. Então esse Windows aqui é um pendrive de teste, digamos assim, tá? Vocês de preferência comprem o Windows original. Eu não gosto de instalar a versão Ultimate, porque é a versão mais pesada do Windows, não tem porquê. Na verdade o Windows Ultimate ele é bom porque ele tem uma opção que tu ativa a criptografia, então para proteger teus dados ele é melhor, mas ele vem por padrão desativado. Eu opto pelo Professional, tá? Eu coloco aqui no 10, que é, né, porque ele já vem pronto para uso, ele não vai dar aquele aviso lá depois, tá? Mas eu recomendo usar o Windows original se o teu computador for, por exemplo, de trabalho, que tu mexe em banco, coisa assim, sabe? Porque tem várias especulações por aí desses caras que fazem esses Windows, né, craqueado. Mas eu sempre usei, na verdade, a minha vida toda, Windows 7 que então Pro versão DAZ que já vem ativado. Aceita os termos, coloca aqui, ó, personalizada. Então aqui está o nosso HD, tá? Ele já está particionado. Ó, então unidade 0 é o HD, tá? Eu vou pegar e vou excluir todas essas partições. Se tu tiver um pendrive USB 3.0, ele vai dar algum problema aqui, ele não vai criar partição, ou ele não vai criar a partição do Windows, tá? Eu vou dar um novo aqui, vou dar uma nova partição. Então esse aqui é o espaço total que tem para te instalar o Windows no disco, tá? Então eu tenho aqui o meu papel anotado. O primeiro bad block é em 4.400 MB e o segundo bad block é em 10.858 MB. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, 11.000, eu já ia estar isolando o primeiro bad block. Mas eu prefiro ter uma margem para a agulha passar bem longe desse bad block. Na verdade ela passa ali, sabe? Mas ela já vai direto o mais longe possível do bad block, porque eu já vi casos. Os profissionais aí talvez vão me xingar, quem vê esse vídeo, mas eu já vi casos, por exemplo, eu já botei num programa para corrigir bad block, era um HD que tinha poucos bad blocks, e eu deixei corrigindo os bad blocks. É um negócio assim absurdo de tempo, absurdo, de tipo 2 dias o computador ligado, depois eu nem consegui fazer, e o HD que tinha poucos bad blocks, depois estava todo pipocado de bad block, e eu vendi só a placa lógica dele no Mercado Livre, que não deu para ocupar mais nada. Então eu prefiro deixar uma margem para a agulha ficar passando longe ou passar bem rápido ali para não ficar mais mastigando o disco ali, sabe? Então eu vou, por exemplo, colocar aqui, ó, 15 GB, tá? 10.000, eu posso colocar, eu não preciso fazer esse cálculo, mas eu tenho toque, daí eu vou fazer. Então 1024 MB é 1 GB vezes 15 GB, dá 15.360 MB. Mais 500 MB, era 499 MB, mais 500 MB da partição, 15.860. 15.860. Tu não precisa fazer isso. Tu pode esse cálculo, é só porque eu tenho toque que eu fiz. Tu só bota ali 15.000, que vai ficar a partir do 15 GB e tá pronto, tá? Mas eu faço para ficar mais bonitinho, vamos ver se vai dar certo. Dá um ok aqui, que ele vai fazer essa partição de 500 MB do Windows.
Se o teu pendrive for USB 3.0, normalmente ele não cria essa primeira partição, tá? Isso vai dar certo, você já não vai bugar esse HD, desgraça. Então deu certo, tá? Ele criou a partição aqui de 500 MB. Quando tu faz com o pendrive USB 3.0, normalmente ele não cria essa partição. Eu gosto que crie, tem gente que diz que não faz diferença. Então essa partição aqui é onde está o bad block. Essa partição aqui eu não vou ocupar, então ainda sobrou 450 GB. Vou dar um novo e agora eu vou fazer uma partição para o Windows, isso por opção, entendeu? Uma partição para o Windows e uma partição para os dados, tá? Porque assim, quando eu vou formatar, se um dia eu precisar formatar esse computador, eu formato só o Windows e os dados ficam na outra partição. Vou fazer aí 150 GB para o Windows, tá? O Windows não ocupa tudo isso, tá? Tu pode fazer de 60 GB, de 100 GB, eu vou colocar aqui 150 GB. Tu pode colocar aqui, ó, então 461, tu pode colocar 150 mil, tá? Tu não precisa fazer esse cálculo, eu já falei, eu faço para ficar bonitinho aqui, ó. Aqui ficou 500 MB, 15 GB redondo e o resto. Então eu vou colocar 150 GB vezes 1024. Eu vou colocar aqui 153 e 600. Tu pode colocar 150 mil, vai dar 150 GB mais ou menos, tá? Então essa partição aqui vai ficar para o Windows. Então sobrou aqui então 150 GB que eu vou colocar o Windows e essa aqui não está particionada, eu já vou criar a partição agora para ficar a partição dos dados, tá? Pelo amor, não formata aqui o pendrive, né? Sempre tu apaga os discos da mesma unidade que tu sabe que é a unidade do HD, às vezes nem é a 0, tem que ver qual que tá o Windows. Se tu tiver um outro HD, tu desconecta ele para ter certeza. Digamos que tu tenha 2 HD aí no computador, tu tira o HD que tu não vai colocar o Windows para não correr o risco de fazer shark, tá? Então seleciono aqui a partição que eu vou instalar o Windows e dou um avançar. E é isso aí, agora espera mais 5 horas instalar o Windows. Ah, não, mentira, não é tanto assim. Aí depois de instalar o Windows, a princípio já está pronto. O que eu vou fazer depois no Windows é apagar a partição para ela ficar invisível. Não vou apagar a partição, eu vou apagar a letra da partição para ela não aparecer. Assim tu deixa ela quietinha lá, oculta, e ela não aparece. Tá? Então depois daquela tela, o Windows reinicia umas 2 vezes, tudo automático, ele vem automaticamente para essa tela aqui, tá? Nome de usuário, e-mail, bota ali Margarida. Digite uma senha, eu não coloco senha. Isso aqui é para ativar as atualizações, perguntar depois, sempre as atualizações desativadas se o teu Windows não é original. E tem gente que vai dizer, meu Deus, daí tu não vai estar seguro com as atualizações. Cara, tu instalar as atualizações, teu Windows vai bugar. Esses Windows que não é original, ele é totalmente modificado e que as atualizações vão fazer ele dar pau. Lembrando que esta é uma versão de teste, que eu não estou aprovando que você faça isso. Pressione qualquer tecla para iniciar a USB. Se tu apertar qualquer tecla, ele vai iniciar a instalação do Windows de novo. Então, depois que ele instalou o Windows, que vocês viram que eu fiz, não aperta nenhuma tecla e deixa que ele vai iniciar o Windows normalmente no HD agora. Aí para te criar o teu pendrive do Windows, ficaria muito grande o tutorial, né? Aí tu procura em outro vídeo, vai ter ali, mas tu faz pelo Rufus USB Tool. Bom, iniciou o Windows. Primeira coisa que eu faço depois que eu instalo o Windows já é de praxe. Computador, clica com o direito, gerenciar. Demora um pouquinho para abrir o gerenciar. Serviços e aplicativos, serviços. Bem embaixo aqui, o Windows Update. Desativado. Aplicar. Ok, tá? Mas já deixa essa janela aqui aberta dos serviços, tá? Tem que ir aqui depois. Então aqui está o computador, ó. Disco local C, o disco local D e o disco local E. Ele já está criado, mas ele não está formatado. A gente formata para usar depois. Só que um desses aqui é aquele que a gente quer deixar isolado, tá? Então a gente não vai formatar. Então tu vai aqui no, de novo, não precisa ir de novo, tá? Computador, clicar com o direito, gerenciar. Vai abrir isso aqui, coloca gerenciamento de disco. Demora um pouquinho para abrir. Então aqui está os detalhes do HD, aqui é a partição de instalação do Windows do sistema, né, da instalação, não é o Windows. Aqui está os bad blocks e aqui o C está o Windows e o E, o que eu vou deixar para dados. Então aqui está os bad blocks, ó. Eu clico com o direito, não coloca excluir volume que ele vai apagar a partição, deixa a partição ali. Coloca alterar letra de unidade e caminho, então eu vou remover a letra, tá?
Eu estou removendo a letra. Agora essa unidade está oculta. Então agora que eu faço aqui, eu posso alterar essa letra aqui agora para o D. Não precisa fazer isso, tá? Mas eu vou fazer para ficar o C e o D, que eu já expliquei que eu tenho toque. Brincadeira, não tenho nada, mas só para ficar mais bonitinho, então C e o D. E aqui eu já dou um formatar. E já deu certo. Daí tá aqui, ó. O C e o D. Isso aqui é o pendrive do Windows, que esse meu pendrive ele fica como HD, tá? E é isso aí, tá prontinho. Se inscreve aí no canal, comenta aí o que tu gostou, o que tu não gostou, se inscreve aí. E eu vou falar mais desse PC aí, que eu achei no lixo. E vou rodar um GTA V nele. E vou fazer um teste nele com o Xeon e com o Core 2 Quad, para nós ver a diferença. Se inscreve aí e acompanha nós, tá? Valeu, abraço, obrigado.